Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de divisão celular e hoje nós vamos conversar sobre o processo de meiose, começando com as características gerais da meiose, tá? Meiose sempre gera 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, tá? Então, se a célula mãe tiver aí 4 cromossomos, a meiose vai gerar células filhas com 2 cromossomos, certo? Então, sempre gera células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Daí, a meiose ser chamada de divisão reducional. E o símbolo de meiose é um R com um ponto de exclamação na frente, tá? Para vestibular, nós vamos considerar que a meiose ocorre apenas em célula diploide. Então, meiose de célula diploide vai gerar 4 células filhas haploides com metade do número de cromossomos da célula mãe. Meiose de célula diploide gera 4 células filhas haploides com metade do número de cromossomos da célula mãe. A meiose, galera, tem 2 divisões celulares. Primeira divisão da meiose ou meiose 1, segunda divisão da meiose ou meiose 2. E o que diferencia meiose de mitose são 3 eventos que ocorrem na primeira divisão da meiose. São eles o emparelhamento dos homólogos, o crossing over ou permuta e a posterior separação dos homólogos, tá? A segunda divisão da meiose é exatamente igual à mitose. E na mitose, assim como na segunda divisão da meiose, ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, o que caracteriza a meiose é a separação dos homólogos, cromossomo duplicado é separação dos homólogos, na primeira divisão da meiose, seguido de separação das cromátides irmãs na segunda divisão da meiose. E a meiose, galera, ela ocorre para formar gametas em animais e esporos em vegetais. Então, a meiose é gamética em animais e espórica em vegetais, certo? Então, no nosso organismo só tem células sofrendo meiose no testículo do homem e no ovário da mulher. Em qualquer outro tecido ou órgão não tem células sofrendo meiose, beleza? Então, olha só, a meiose tem 2 divisões, meiose 1 e meiose 2, né? A meiose 1 tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Como a prófase 1 é a fase mais longa da meiose, ela foi dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, tá? Não precisa se preocupar com essas subfases da prófase 1, tá? Mas em qualquer livro didático você encontra isso. E a meiose 2 tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E ela é exatamente igual à mitose. Então, tudo que a gente descreveu para a mitose vale para a segunda divisão da meiose, tá? Nós vamos dar ênfase aos eventos que são exclusivos da meiose, tá? Logo no começo da prófase 1, já ocorre um evento exclusivo da meiose, que é o emparelhamento dos homólogos ou sinapse. Os cromossomos homólogos se atraem e emparelham gene a gene, alelo a alelo, como se fosse um zíper, tá? Então, o cromossomo número 1 que você herdou do teu pai e o número 1 que você herdou da tua mãe vão emparelhar gene a gene, alelo a alelo, como se fosse um zíper. O número 2 que você herdou da tua mãe, o número 2 que você herdou do teu pai vão emparelhar gene a gene, alelo a alelo, tá?
E durante esse emparelhamento, eles trocarão pedaços entre eles através desse processo chamado crossing over ou permuta, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, tá? Então isso aqui é um par de homólogo, isso aqui é outro par de homólogo. Eles estão trocando pedaços aqui, né? Lembra que um cromossomo do par você herdou do teu pai e o outro cromossomo do par você herdou da tua mãe. Então imagina que esse cromossomo preto você herdou do teu pai e o cromossomo cinza você herdou da tua mãe. Então o cromossomo preto só tinha DNA de origem paterna e o cromossomo cinza só tinha DNA de origem materna. Quando ocorre o crossing over, você mistura no mesmo cromossomo DNA de origem materna e DNA de origem paterna. O crossing over é um evento gerador de variabilidade genética na meiose. Um dos motivos de você não ser igual ao teu irmão ou à tua irmã foi o fato de ter ocorrido o crossing over na prófase 1 durante a formação dos gametas dos pais de vocês. Beleza? O crossing over, turma, ele sempre irá ocorrer. Tá? Sempre vai ocorrer o crossing over. E aqui o esquema está representando a ocorrência de 2 crossings por par de homólogos. Em média, em humanos, ocorrem 3 crossings por par de homólogos. Isso gera variabilidade, tá? Crossing over é o lugar onde... crossing over é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. O lugar onde ocorreu o crossing over chama quiasma, tá? Então aqui nós temos 2 quiasmas por par de homólogos. Em humanos são visualizados em média 3 quiasmas por par de homólogos. Essa célula tem 1, 2, 3, 4 cromossomos e se está sofrendo meiose, obrigatoriamente é diploide. Então é uma célula 2N igual a 4, que vai gerar células filhas N igual a 2. Tá? Em cada par de homólogos emparelhado na prófase 1, turma, nós contamos 4 cromátides, né? 1, 2, 3, 4. Daí o par de homólogos emparelhado na prófase 1 receber o nome de tétrade ou bivalente. Tetra 4 decromátide. Então são 4 cromátides. Bi2 valente cromossomo, é o par de cromossomo. Então cada par de cromossomo emparelhado na prófase 1 é uma tétrade ou bivalente. Então o número de tétrades ou bivalentes que nós vamos visualizar na prófase 1 é igual ao número de pares de cromossomos homólogos. Tá? As nossas células são 2N igual a 46. Isso significa que elas têm 23 pares de homólogos. Na prófase 1 nós vamos visualizar 23 tétrades ou bivalentes. Tá? Isso que eu me lembre, nunca tinha caído no vestibular. Há alguns anos a FUVEST colocou o termo tétrade ou bivalente e aí todo mundo começou a perguntar. Tá? Então, o número de tétrades ou bivalentes que nós visualizamos na prófase 1 é igual ao número de pares de cromossomos homólogos. Tudo bem? Beleza? Muito bem, turma. Então, vejam que já estão se formando as fibras do fuso, né? Os cromossomos já estão condensando, vai ocorrer o desaparecimento do nucleolo e o desaparecimento do envoltório nuclear. E aí os cromossomos vão se prender às fibras do fuso pelo centrômero, ainda unidos pelo quiasma. Então o que acontece, galera? Esse cromossomo se prende a uma fibra da esquerda e o homólogo dele se prende a uma fibra da direita. A mesma coisa com esse par. Então na metáfase os cromossomos estarão alinhados aos pares no equador da célula,
sendo que cada cromossomo do par está preso a um fuso diferente. Esse cara está preso a uma fibra da esquerda, o homólogo dele está preso a uma fibra da direita. Esse cara está preso a uma fibra da esquerda, o homólogo dele está preso a uma fibra da direita. Quando encurtar a fibra do fuso, separa cromossomos homólogos, que é o terceiro evento exclusivo da meiose. Ó, cromossomo duplicado indo para os polos, isso é separação dos homólogos. Cromossomo simples indo para os polos, isso é separação das cromátides irmãs. Cromossomo duplicado indo para os polos, separação dos homólogos. Cromossomo simples indo para os polos, separação das cromátides irmãs. Na aula sobre mitose, eu dei uma manha importante para vocês. Eu falei que o número de cromossomos que cada célula filha vai ter é igual ao número de cromossomos que a gente tem que desenhar para cada lado na anáfase. Então, nesse caso, como a célula mãe é 2n igual a 4, as células filhas serão n igual a 2. Então, nas anáfases da meiose, nós temos que desenhar 2 cromossomos para cada lado. Se for anáfase 1, lembra de desenhar cromossomo duplicado, lembra de desenhar cromossomo com 2 cromátides. Beleza? Esses 2 cromossomos vão para um núcleo, esses 2 vão para o outro. Esse é homólogo desse, esse é homólogo desse. Se esses 2 vão ficar em um núcleo e eles não são homólogos, a mesma coisa acontecendo aqui, os 2 núcleos das células formadas não terão homólogos. E célula que não tem homólogo é célula haploide, tá? Então a meiose 1 já gera 2 células filhas haploides, porém com cromossomos duplicados, tá? Essa é uma célula N igual a 2, essa também é uma célula N igual a 2, porém elas estão com cromossomos duplicados, com cromossomos com 2 cromátides irmãs. Agora, essas 2 células vão entrar na segunda divisão da meiose, que é exatamente igual à mitose, tá? Então, vamos aproveitar aqui para fazer uma revisãozinha sobre mitose, beleza? Então, vamos lá. Prófase 2, aparecem as fibras do fuso, centrossomos migram para os polos, começa a condensação dos cromossomos, desaparecem nucleolo envoltório nuclear, cromossomos prendem-se às fibras do fuso pelo centrômero. Na metáfase 2, os cromossomos estarão no equador da célula, formando a placa metafásica. E percebam que cada cromossomo está preso a uma fibra de cima e a uma fibra de baixo. Quando encurtar a fibra do fuso aqui, o que nós vamos separar? As cromátides irmãs. É isso que ocorre na anáfase 2. Após a divisão do centrômero, ocorre a separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos, devido ao encurtamento das fibras do fuso. Tudo bem? Ó, se as células filhas vão ter 2 cromossomos, nas anáfases da meiose eu tenho que desenhar 2 cromossomos para cada lado. Se for anáfase 1, 2 cromossomos duplicados. Se for anáfase 2, 2 cromossomos simples. Beleza? E a telófase 2 gera então as 4 células filhas haploides com metade do número de cromossomos da célula mãe. A presença de centríolo e áster mostra que isso é célula animal, portanto essas 4 células vão se transformar em gametas se for célula de um macho, né? Se for fêmea é um pouquinho diferente, como a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Aqui, moçada, é para a gente comparar os cromossomos da metáfase da mitose e na metáfase 1 da meiose. Então vejam que na metáfase da mitose, cada cromossomo está preso
a fibras de fusos diferentes, tá? Aqui esse cromossomo está preso a uma fibra e o homólogo dele está preso a outra. Então, quando encurtar a fibra do fuso aqui, vai separar as cromátides irmãs ou cromossomos irmãos. Aqui vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos, né? Então, aqui, ó, a anáfase da mitose, separação das cromátides irmãs ou cromossomos irmãos. A anáfase da meiose, separação dos cromossomos homólogos. Beleza? Cromossomo duplicado indo para o polo, separação dos homólogos. Cromossomo simples indo para os polos, separação das cromátides irmãs. Tudo bem? E aqui nós temos aquele nosso gráfico de variação de quantidade de cromossomo em função do tempo, tá? Então, moçadinha, aqui vamos lembrar que 2C para nós vale 46, 4C vale 92 e C vale 23, né? Um cromossomo simples tem um DNA. Um cromossomo duplicado tem 2 DNAs. 46 cromossomos simples tem 46 DNAs. 46 cromossomos duplicados tem 92 DNAs. 23 cromossomos simples tem 23 DNAs. 23 cromossomos duplicados tem 46 DNAs. Beleza? Então vamos pensar numa célula humana, ó, intérfase G1. 46 cromossomos simples, logo 46 DNAs. Duplica a quantidade de DNA no período S da intérfase. Em G2, a gente já tem 46 cromossomos duplicados, portanto 92 DNAs. Prófase 1 e metáfase 1, 46 cromossomos duplicados, 92 DNAs. Se a célula mãe é 2N igual a 46 e vai sofrer uma meiose, ela vai gerar células filhas N igual a 23. Então, nas anáfases da meiose, eu tenho que desenhar 23 cromossomos para cada lado. Se for anáfase 1, 23 cromossomos duplicados. Então, ao final da anáfase 1, cada núcleo vai receber 23 cromossomos duplicados. E 23 cromossomos duplicados tem 46 DNAs. Isso vai permanecer em cada núcleo até a metáfase 2. Na anáfase 2 vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Cada núcleo vai receber 23 cromossomos simples. Portanto, cada núcleo vai receber 23 DNAs. Tudo bem? Miguinhos, pensa assim, tinha 46 DNAs, dupliquei e fui para 92. Na meiose eu tenho que dividir esses 92 DNAs por 4 células. 92 dividido por 4 dá 23. E dividir por 4 é a mesma coisa que dividir 2 vezes por 2. Né? Aqui a gente tinha 92 DNAs, na anáfase 1 dividimos por 2, 46. Dividimos por 2 de novo, 23 DNAs. Tudo bem? E se ao invés de quantidade de DNA fosse quantidade de cromossomo? Aqui fosse 2N e N. Até quando a célula é diploide? A célula é diploide enquanto ela possui pares de cromossomos homólogos, certo? Ela possui pares de cromossomos homólogos até a metáfase 1. Porque na anáfase 1 ocorre a separação dos homólogos. A anáfase 1 já gera núcleos haploides. Então, se o gráfico fosse variação de quantidade de cromossomo, ele teria esse formato aqui, ó. Certo? A célula vem 2N até a metáfase 1.
Na anáfase 1 separa os homólogos, todo o restante do tempo as células são haploides, tá? Esse gráfico caiu exatamente assim numa questão da UEL. Ele perguntava qual gráfico representa a variação na quantidade de DNA e qual gráfico representa a variação na quantidade de cromossomo. O gráfico vermelho é variação na quantidade de DNA. O gráfico roxo é variação na quantidade de cromossomo. Beleza, amiguinhos? Nós vamos ver agora uma animação do processo de meiose. Beleza? Muito bem, amiguinhos. Então aqui agora a gente está vendo uma animação de meiose. Começamos aí pela intérfase, né? Está entrando dentro do núcleo, certo? Como é intérfase G1, ainda está como cromossomo simples. O azul e o vermelho aí serão os homólogos. No período S da intérfase vai ocorrer a duplicação do DNA que compõe os cromossomos. Olha lá, a gente já passa a ter cromossomo duplicado, cada cromossomo com 2 cromátides. E aí está mostrando o DNA enrolado em volta das estonas, certo? E aí os cromossomos duplicados. Na prófase 1, aparecem as fibras do fuso, os centrossomos migram para os polos. Lá dentro do núcleo está ocorrendo o emparelhamento dos homólogos. E durante esse emparelhamento vai ocorrer o crossing over, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. O crossing over sempre ocorre. Quando desaparece o envoltório nuclear, os cromossomos prendem-se às fibras do fuso pelo centrômero, ainda unidos pelo quiasma. Olha lá. E aí começa a putaria cromossômica, né? Eles começam a transar loucamente, como a gente consegue ver. Na metáfase 1, eles estarão alinhados no equador da célula aos pares, certo? E na anáfase 1 vai ocorrer a separação dos homólogos. Não se vá, não me abandones, por favor. E aí na telófase 1 são geradas então 2 células filhas haploides, porém com cromossomos duplicados. E as 2 células vão entrar na segunda divisão da meiose ou meiose 2, que vai passar rapidinho aí, ó. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 com a separação das cromátides irmãs e a telófase 2 gerando as 4 células filhas haploides, que nesse exemplo vão se transformar em espermatozoides. Beleza? Nós vamos estudar mais detalhes da formação de gametas em uma próxima aula, que é a aula sobre gametogênese. Beleza? Beleza, então, amiguinhos. Tudo bem? Bom, próxima aula a gente vai estudar então gametogênese. Legal? Valeu, moçada, bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.